Começou! Sejam todos muito bem-vindos ao Marlboro AL. Eu estou aqui com meu querido amigo baiano mal-humorado mais um dia. Buenos dias. Sobre o olhar sanguinário do Marlboro. E hoje, pessoal, eu vou aproveitar o cara lá a mulher lá do Omeleft, a jornalista lá, e o maluquinho lá que foi do debate. Sim. Mamãe Falei também está nesse vídeo. Famoso quem? Famoso quem, mas ele tem um canal grande, cara. Mas eu não sei quem ele é. Eu também não sei, mas ele tem um canal grande. Foi o cara que foi lá pro debate da Liga Nerdola, com o pessoal lá, Lacrola, sei lá que porra que ele é. Mas aqui nesse vídeo, é um vídeo que eu considero importante, vou apresentar algumas coisas pra vocês, vou desmascarar diversas afirmações que esse pessoal costuma fazer, sem nenhum estudo, sem nenhum conhecimento da coisa, apenas tateando no escuro sobre o que eles acham que são as coisas, de forma completamente idiota, irrelevante. E vamos lá para os 5 passos do vídeo. Eu soube ter um pessoal, inclusive, que foi preso no vídeo anterior. Estão lá em Bangu assistindo o Alta Linguagem. Desejo toda a sorte do mundo para vocês, ajuda, que a família de vocês ajude vocês, mas infelizmente assistir o Alta Linguagem é um conteúdo muito perigoso. Assistir o Marlboro AL me assistir é um conteúdo muito perigoso. 5 passos para vossas teorias. O 6º passo é a sua escolha, uma experiência pessoal sua, mas o 6º passo não é necessário, mas eu tenho discussão. Que é, primeiro, mano ovo, fone de ouvido, volume no máximo, prestar atenção e o grandíssimo Alt-Tab. E o 6º passo, que é uma escolha sua, é ficar nu. É uma escolha sua. Algumas pessoas estão sendo presas. Vocês podem contar seus relatos a partir do momento que vocês cumprirem o 6º passo ou não. E agradeço a todos vocês. Tenham um bom vídeo. E vamos nessa! Começou! E hoje aqui vou me servir, espero que vocês teorias também se sirvam, do Omeleft, de uma jornalista do Omeleft, que eu não a conheço, mas a conheço ao mesmo tempo. E também o cara lá que foi pro debate. Eu não sei o nome do canal dele, pior que ele tem um canal grande também. Acho que o canal dele tem 1 milhão de inscritos. Eu nem sei quem é, não. Nem eu sei, é um que foi pro debate lá com o pessoal Nerdola e tal. E os dois tratam de assuntos que eu pessoalmente quero tratar com vocês. Por incrível que pareça, nós não tratamos ainda desse assunto como vamos tratar nesse vídeo aqui com vocês, sobre o woke, uma das facetas dessa questão woke. E a gente vai elaborar bastante. Mamãe Falei também tá pertinente nesse vídeo. Vamos ver se a gente vai chegar nele, nesse vídeo, né? Porque estamos gravando aqui em cima da hora por minha culpa. Mas vamos fazer o melhor trabalho possível aqui pra vocês. Então vamos de play. Existe cultura woke? Bom, existe. Eu acho que o que existe é uma situação em que o mercado muitas vezes se molda a necessidades das quais ele acha que vai se valer de alguma coisa financeiramente falando. Uhum. Nesse caso, as indústrias durante um período acharam que elas iam se valer monetariamente falando se elas inserissem uma ideologia de gênero, inserção de, enfim, minorias. E isso tudo foi para um viés capitalista, que é o viés ganhar dinheiro, tá? Ninguém dentro da Disney, ninguém dentro da Max, ninguém dentro de uma dessas empresas eu amo o mundo e eu sou muito... Eu quero ser bonzinho, eu quero né? ser muito bom. Não, tem um viés capitalista por trás disso tudo, então eu acho que, como muitas outras manobras em que estúdios, indústrias querem ganhar dinheiro, a cultura woke, entre aspas, é essa inserção que a galera hoje em dia considera forçada. O woke em si, na verdade, é um termo que é como se fosse... Ele era usado por africanos, se não me engano. Do wake, né? De levantar. Do wake, de acordar. Dos anos 60, 70, é antigo, era muito né? mais voltado para uma questão de estar consciente diante de questões raciais. Uhum. Então, esse termo existe há muito tempo. E aí, a cultura woke hoje é colocada por pessoas como as obras ou estúdios que inserem essa ideologia de uma forma forçada e não de uma forma fluida. Eu acho que isso existe. Existe uma questão de inserção. Às vezes que os estúdios, eles prezam mais por inserir personagens, por exemplo, de uma etnia diferente, mas não necessariamente se importam em desenvolver esse personagem. Para mim, um exemplo disso é o Star Wars. Os 3 novos, eu acho que tem uma inserção aí que tem personagens que poderiam ser interessantes, mas são porcamente trabalhados. Finn. Mas o Finn, pra mim, é um dos maiores exemplos. A menina também do cassino, eu acho que ela é completamente jogada lá. Eles só queriam mostrar uma diversidade que, enfim, do que adianta ter diversidade se não tem um desenvolvimento desses personagens?
Ao mesmo tempo que eu acho que tem alguns incômodos que as pessoas têm com produções, que não é pela inserção de um elfo negro, por exemplo, em Anéis de Poder. As pessoas, quando elas não gostam de Anéis de Poder, elas não gostam do desenvolvimento da história, muitas vezes do roteiro, do figurino, de alguns arcos, como Númenor, e não do elfo negro. Então, Anéis de Poder meio que nasceu morta porque tinha um elfo negro. Aí todo mundo começou com esse discurso de, nossa, que série woke. Só que no final das contas, o elfo negro é uma das coisas mais divertidas de Anéis de Poder e que as pessoas mais O prezam. ator uma é boa carismático, construção. Ele é ótimo. elogiado. Ele tá é bem ótimo. construído, realmente. Ele é maravilhoso e ele é uma pessoa super gentil também. A gente já teve a oportunidade de falar com ele. Então, eu acho que existe esse termo. Esse termo foi atribuído por uma forma diferente por uma parcela de pessoas hoje em dia. E eu acho que o ideal hoje em dia é entender em um filme ou uma obra o que de fato te desagrada. O que te desagrada é a inserção do elfo negro ou é a história de algum arco que não tá te agradando, os figurinos, o roteiro de alguns personagens, não necessariamente do elfo negro. Acho que é essa a grande questão que a gente tem que colocar em pauta. Uma coisa que eu fico muito triste, cara, é como o mundo hoje, jornalista realmente é uma profissão que virou qualquer coisa, tá ligado? Literalmente virou qualquer coisa, sei lá. A gente vai pegar de exemplo, sei lá, um Jovenel, tá ligado? Um Bauman, é de esquerda, eu nem gosto tanto do Bauman, mas escrevia bem, tratava dos assuntos, estudava o que falava, tá ligado? Bom, eu acho estranho já, inicialmente, fazendo alguns esclarecimentos, que é muito estranho, e é por isso que se chega a conclusões completamente abjetas a respeito do tema woke, por parte, inclusive, de pessoas que são mais à esquerda, porque elas não têm um mínimo de vontade e um mínimo de vontade. Falei vontade antes, né? Um mínimo de vontade e um mínimo de... como é que eu posso dizer? Sem ser muito ofensivo. Comprometimento intelectual. Dessas pessoas, principalmente de um jornalista. Por que eu digo de um jornalista? Porque geralmente um jornalista, quando ele vai falar de um tema, ele, inclusive, uma das referências no livro do Anti-Woke que nós temos aqui é um jornalista. Um grande jornalista que tá vivo ainda, que trata do tema woke há alguns anos já. Só que parece que o jornalismo, principalmente, não sei lá fora, mas aqui no Brasil é uma coisa bem opinativa mesmo. É um negócio meio Super 8, assim, meio sentimento sobre a coisa. Bom, primeiro ponto que a gente pode tratar aqui que ela falou bastante coisa, mas dá pra resumir o que ela falou em alguns temas. Primeiro, como se a questão da cultura woke fosse uma questão capitalista. Como se fosse uma coisa de hoje, filmes americanos estarem ao redor do mundo. É de hoje que o filme americano tá rodando o mundo? Saca? Tipo, é hoje? É de hoje que o pessoal tá... O filme americano roda o mundo em 2020, é uma coisa de 2025, 2024, 2023? Não. O filme americano tá rodando o mundo há muito tempo. Sim. A própria Branca de Neve, que eu não sabia, que era de 1900 e quanto? 1937? 39. Quanto? 39, se não me engano. 1939. Animação. Rodou o mundo. Sim. Porra da animação. Estados Unidos, particularmente, não só no cinema, mas em todo tipo de arte. Ele dominou o mundo, sei lá, desde os anos 30. Teve uma forte influência ali no crescimento da Broadway, com teatro, principalmente, e música. Tinham judeus. The Jews. Sim. My people. De Recife. Alguns eram de lá. De Recife! É de Recife. Tanto que tem um cara muito famoso chamado Gershwin. De Recife. O pessoal já deve ter ouvido falar da música Rhapsody in Blue. É uma música muito famosa. E esse cara foi inspiração pro Villa-Lobos, que foi até amigo dele. Assim, não é tão amigo assim, né? Mas eles se conheceram pessoalmente. E a Broadway, ela teve um impacto muito grande culturalmente no mundo. Tanto que os Estados Unidos... Tanto que os Estados Unidos dominou o mundo culturalmente, que basicamente era antes dominado pela França. Sim. Então, se você analisar direitinho, os grandes artistas do mundo, no século XIX, mais ou menos, os grandes artistas do mundo, tipo músicos como Chopin, Franz Liszt, eles saíam dos seus países, da Hungria, da Polônia, da puta que eu pariu, e iam pra França. Porque lá era o meio cultural. E depois, no século XX, se transformou nos Estados Unidos. Então, grandes artistas, seja no cinema, os alemães como Fritz Lang ou Murnau, eles saíram da Alemanha. Outros caras saíram da Áustria e da França mesmo para os Estados Unidos. E aí, a partir daí, os Estados Unidos teve um boom cultural e passou a rodar o mundo inteiro, que influenciou tudo que você vai
analisar, assistir qualquer merda. Tudo. Sem exceção. E cinema, principalmente, por causa do... Como é o nome daquele filho da puta? Que influenciou o bagulho lá do Sim, KKK lá. sim, o W.D. Griffith. Ele fez um filme em 1915, se não me engano, chamado O Nascimento de uma Nação. E teve uma certa... Nasceu uma nação meio estranha. Nasceu uma nação estranha. Esse filme passou dentro da Casa Branca. E pra quem não sabe, esse filme aí, o pessoal relata que foi graças a ele que teve um grande crescimento na KKK. Que é uma risada. O pessoal que se veste de branco. Eu descobri acidentalmente Gasparzinho. isso, sabia? Uhum. Eu descobri isso em jogo. Porque em jogo, geralmente, você quando risada KKK é proibida. O jogo anula a sua risada. Uhum. E eu fiquei perguntando, tipo, pros gringos por quê. Aí os gringos me explicou. Mas KKK é uma boa risada, cara. Mas é proibido no jogo por causa do KKK, do KKK, tá? Sim, sim. Tipo, é proibido mesmo. Você digita no chat, geralmente é apagado, tá? Uhum. Censurado. Sim. Mas, tipo, esse fenômeno que tu tá narrando tem um nome. Se chama sequestro dos cérebros. Não só o pessoal das artes, mas de todas as áreas foram pros Estados Unidos depois de uma época. Principalmente por causa do bigodudo. Então sim, teve sim. uma imigração muito grande de pessoas para os Estados Unidos. Depois do bigodudo também, a Operação Paperclip. Alô, alô, Estados Unidos da América. Mas foi uma quantidade não só antes ali do bigodudo, mas também depois do bigodudo foi mais intensivo ainda. Tivemos grandes autores, grandes intelectuais, grandes artistas que foram para os Estados Unidos. Inclusive o Sartre, que era um comunista safado, ele quando foi para os Estados Unidos, ele voltou dos Estados Unidos, ele não queria, inclusive ele demorou. E a Beauvoir também demorou para sair dos Estados Unidos, porque eles amaram ficar nos Estados Unidos. E quando o Sartre voltou dos Estados Unidos, ele falou, cara, eles são muito ricos. Sim. Não tem como nada, nunca vi nada parecido. Tipo, era um francês que conheceu a maior autarquia da Europa da época e falou, cara, não tem nada aqui que se compare aos Estados Unidos da América, tá ligado? Então, assim, essa perspectiva de que hoje o mercado americano, e é por conta disso que o mercado americano está incentivando essa questão woke, ou essa inclusão nos filmes, é literalmente ignorância. Eu esperava, não sei porquê, mas geralmente, acho que é porque eu li o Jovenel, tá? Geralmente, quando eu vejo um jornalista falando, eu realmente abro meus ouvidos pra ver, cara, qual é o ponto desse cara? Porque geralmente o jornalista tem muita coisa pra botar na mesa. Ele pode não ser um grande estudioso de filosoficamente, de um tema cientificamente, necessariamente, mas ele faz bons acréscimos a determinados pontos, tá ligado? Só que essa moça aí do Homem Left, por exemplo, não agregou em absolutamente nada. Ela trouxe uma perspectiva da questão de... como se fosse uma certa tentativa de homogeneização do capitalismo, que é a justificativa normalmente que os marxistas dão, que o capitalismo tenta ser homogêneo, ou seja, atingir tudo, fazer tudo a mesma produção para facilitar as vendas, etc. O que não é verdade. Já é demonstrado de diversas maneiras que não é verdade. Temos diversas teorias, até teorias de estatistas, que vieram da teoria do Mises de bens públicos, teorias de public choice e afins, que desmascaram essa tentativa de homogeneidade que o Marx estipulava, umas supostas leis dele, que foi quebrada mercadologicamente. Ela traz uma definição de Wikipedia a respeito do movimento woke, de que isso, tipo, eu acho que surgiu e era um negócio meio que acordar, né? Assim, completamente irrisório a tentativa dela de explicar ou de buscar entender a questão da cultura woke. E o mais admirável mundo novo disso tudo é que são 4 pessoas tratando de um tema que nenhuma das 4 conhece, estuda e sabe alguma coisa. Sim. Então são 4 cegos tentando encontrar um interruptor numa caverna. Sim. Então elas nunca vão achar esse interruptor, porque não tem esse interruptor. Porque não tem como você deduzir as coisas dessa forma. Tipo, eu não tô falando de matemática. Não tem como sair, sei lá, ninguém aí é o Gauss pra deduzir uma fórmula matemática, mas nem o Gauss deduziria o que é a questão woke. Porque é uma questão muito mais empírica de investigação do que meramente uma tentativa de especulação, que é o que eles estão fazendo. É quase como se eles estivessem fazendo, sei lá, metafísica, tentando tatear pra chegar a alguma conclusão. E, obviamente, que chegam a conclusões esdrúxulas, como essa do mercado que eu tô aqui conversando com o Baiano, que os Estados Unidos, ele já está no mundo inteiro há muitos anos. Muito tempo. Há muitos anos. Muitos anos. O McDonald's é de 2025, 2023? Não. O McDonald's está no mundo inteiro, quase, há muitos anos. Tanto o McDonald's como o cinema americano, tudo isso já estava no mundo há muito tempo. Não existe nenhum grupo
no mundo que o americano já não tivesse, através da sua capacidade de produção e capacidade intelectual, desenvolvimento absurdo que os Estados Unidos têm, que já não tenha sido, digamos assim, experimentado pelo mercado. Não existe. E esse canal é a favor da inclusão, por isso que tem um cachorro aqui, eu tô latindo juntamente com vocês. Não existe... Isso é uma coisa muito antiga. Muito antiga. Mas muito antiga. Não faz sentido dizer que isso é uma proposta de exploração de campos diferentes por uma determinada narrativa. Porque se tá no cinema, se o filme é bom, até mesmo aqueles que vão criticar, vão precisar assistir, vão precisar consumir pra fazer as críticas, que é o caso de diversos filmes e jogos wokes, ruins, ou wokes ou não, que a pessoa tem que jogar pra poder falar. Isso é assistir o filme, tá ligado? Pra poder falar. E quando tem uma publicidade grande, quando os filmes são muito falados, é só ver, sei lá, Marvel, tipo, o Homem de Ferro. Quase todo mundo da minha idade assistiu o Homem de Ferro no cinema, tá ligado? Quase todo mundo assistiu Marvel da minha idade. E não tinha questão de inclusividade. Marvel foi sucesso em diversos outros países que não eram americanos, e o cara era branco, e o cara, saca? Tipo, tem absolutamente nada a ver com essa questão. A questão da inclusão da diversidade é sim uma proposta pública-privada que é de determinados grupos americanos, brasileiros e alguns grupos europeus que estão entrando agora, de uma determinada forma de dominação, de fato, de dominação discursiva. Para, a partir daí, então, homogeneizar os discursos mundialmente falando. Porque um coreano não sabe de nada de um brasileiro. Mas ambos hoje, um japonês, mas ambos hoje estão criticando o mesmo assunto, que é Assassin's Creed. Ambos estão falando da inserção de negros nos jogos, que é a grande polêmica do jogo. Então, é uma forma de homogeneização discursiva. Não é uma questão de capital, não é uma questão de financeira. Esse pessoal fala, eu vou dar play porque mais pra frente eu acho que dá pra falar esse comentário aqui pra adiantar. Então, isso que a Giovana tá falando também é muito de encontro com aquilo que eu trouxe lá no podcast do Vilela, que é a forma que eu vejo também, assim, cara. Existe uma galera, que é o pessoal mais nerdola mesmo, que discute muito sobre isso, que reclama da lacração, da inserção de cultura woke e tal, que muita gente acredita que isso é um plano orquestrado dos bilionários do mundo para fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas e inserir a cultura woke na cabeça delas. E eu penso, cara, que não é isso que acontece. Como a gente já viu aqui, o termo woke, ele veio... Eu acho que é uma demanda que veio da sociedade lá nos anos 60, quando veio a galera brigando para acabar o apartheid lá nos Estados Unidos e tal, ter mais representatividade. Não, foi depois do apartheid. E aí começou a crescer muito lá nos Estados Unidos a partir dos anos 2000 até 2010, né? Com o movimento Black Lives Matter e tal. Também não. Aí veio o feminismo, toda essa onda progressista. Muitas pessoas... Cara, ele tá chutando palavras. Sim. Ele tá chutando palavras e datas. Ele literalmente tá chutando palavras e datas. Abraçaram esse discurso. E os estúdios, na minha visão, viram isso como uma oportunidade de lucrar mais, né? Afinal, pô, os fãs de quadrinhos, fãs de super-heróis, fãs de Hollywood, tradicionalmente é o público americano clássico, né? O público mais à direita, conservador, família, não sei o quê. Homem, branco e tal. Os filmes de super-heróis sempre foram feitos para esse público. E os estúdios sempre tiveram esse público já. Esse público já ia assistir. Aí eles olharam e falaram, pô, a gente tem esse público afro-americano, tem o público africano, tem o público da China, o público da Ásia, da Rússia, tem o público do mundo todo. Vamos fazer produção para pegar o público do mundo todo, para fazer todo mundo ser fã da Marvel, da DC, dos filmes de Hollywood, assim como esse público tradicionalmente americano já é. O Capitão América foi um herói que tá aqui, o escudo, né, o Homem de Ferro e tal, que foram criados para esse público tradicionalmente americano. Eu até levei o exemplo lá no debate também tem uma cena do Vingadores 1 que o Steve Rogers se declara cristão ali. Uou. Ele pega e fala, pô, aquela cena que o Loki e o Thor aparecem. Aí a Viúva Negra fala pra eles, pô, Deus não se... eles são deuses, né? Deuses nórdicos e tal. Aí o Capitão América fala, pô, só existe um Deus e ele não se veste igual a eles. Já mostrando que ele é cristão, que ele foi criado lá nos quadrinhos também pra incentivar os jovens a serem patriotas, servirem o exército e tal. O Tony Stark também é um cara muito liberal, muito capitalista. Tem a cena lá no Homem de Ferro 2 que ele entra no Senado e fala, ó, vocês não vão ter direito aqui à minha armadura, minha propriedade privada, eu não vou dar pro governo, eu privatizei a paz mundial. Ele fala exatamente isso, tá ligado? Então, no início, esses filmes foram feitos para público conservador,
E os estúdios viram uma oportunidade de pegar esse público progressista que estava crescendo. E aí, por isso que começaram a colocar essas pautas também. Só que aí eles cometeram alguns erros, da minha visão. Sim. Que foi, você aumenta a quantidade de produção, como a Marvel fez, né? Em vez de você fazer 3 filmes por ano, você faz 6 filmes, 6 séries com 10 episódios e tal, e não aumenta a equipe. Então já é um problema, já aumentou a quantidade sem ter mais gente para fazer. E o Isso pagamento também não deve ter aumentado. não aumenta o pagamento, não aumenta nada, a qualidade caiu. É. E aí essas produções que visavam trazer mais diversidade e atender esse público do mundo todo, colocar heróis de etnias diferentes, colocar o Shang-Chi, que é um herói chinês, colocar o Pantera Negra. Pantera Negra, mas o Pantera Negra eu achei muito bem feito o filme, eu gosto Sim, sim. muito dele. Tá, você tá falando dos que não foram. É, eu tô falando de efeitos colaterais, Sim, mas sim, sim, o Pantera sim. Negra também, vamos fazer um filme pro público de cultura africana, vamos Sim. colocar a cultura africana lá, vamos fazer o Besouro Azul, que é um herói latino, né, Uhum. da América Latina e tal. Só que aí os roteiros, por essa quantidade de produção, acabaram sendo mal feitos e algumas produções não deram certo. Você fala, pô, essa coisa de... É que eu não tô vindo um exemplo muito bom na cabeça agora, mas tem muitos que deram errado, que não foram bem feitos, né? E o filme não foi bem. Aí a pessoa fala, pô, o filme só foi mal porque tem lacração ali. Ah, o filme da Viúva Negra. Você falou da Viúva Negra? Viúva Negra, não, mas eu não acho que Não, tem... antes. É considerado um pouco, né, por conta de um filme de mulher e tal. Não sei o que, eu não acho. É, então, mas acho enfim, bom. mas é um filme feito Mas pra quem, ter... quem reclama considera. Acho que eu vou contra, eu acho que o Viúva Negra é um exemplo de um Cara, eu quero ver alguém falando tanta merda seguida. Vamos lá. A gente tem aqui um rapaz que provavelmente ele só não tá trabalhando como um grande CEO porque, sei lá, ele não mandou o currículo, alguém não identificou ele. Talvez se a gente pegar essa parte do corte dele, traduzir, mandar para o pessoal da Marvel, Sim. pra Disney, etc. Provavelmente esse homem acabou de explicar para as grandes empresas, grandes corporações, Sim. como ajustar os seus erros e quais são os problemas, de fato, que acontecem. É uma pessoa que, assim, tem grandes análises, né? Sim, ele é Se bem eu- grandão, ele olha as coisas de cima, ele Não sabe é, tipo- exatamente classificar as situações, os problemas, os acertos. Ele é foda. Ele consegue olhar assim, tipo... Não, isso aqui... E aí não aconteceu isso, aumentou a Sim, produção. a partir de 2010 tinha esse progresso aqui, aí tinha o Black Lives Matter, aí depois teve o roteiro, que aí você diminui, tem a capacidade de pagar. E, meu irmão, calmou um pouco. Ele sabe muito, velho. Ah, Caralho. Esse homem, ele sabe muito. Infelizmente, quando eu vejo alguém mentindo pra mim, eu identifico rapidamente. Porque eu sou vacinado, olha lá. Não sou negacionista, sou vacinado AstraZeneca. AstraZeneca contra esse tipo de burrice acentuada que é pronunciada, tá? Sendo muito sincero, porque, repito, não tem nenhum problema ser idiota. O problema é achar que você pode fingir pra todo mundo que você é um idiota, que você é inteligente, quando na verdade você é um idiota e não sabe do que você tá falando. É isso que me incomoda. Então vamos lá, vamos por ordens, beleza? A questão woke, cara, ela surge primordialmente, tá? Nunca foi um movimento, inicialmente não foi um movimento, quando surgiu a afirmação woke. Surgem algumas músicas em relação a algumas mortes que aconteceram nos Estados Unidos por questões raciais. E essas músicas começam a ganhar certa força e começam a cativar um determinado público e assim sucessivamente. Posteriormente, esse termo, o woke, ele volta a surgir com uma cantora negra americana que vai falar sobre a questão de estarmos acordados para a questão política americana e de como nos Estados Unidos a política estava, de certa forma, atropelando os negros, passando por cima dos direitos civis dos negros, apesar de ter se passado pelo apartheid. Depois disso, vem um jornalista e ele vem falar da questão woke no sentido de apropriação cultural. Então, se você não conhece o conceito de apropriação cultural, você também não vai conhecer a crítica que esse jornalista fez nos Estados Unidos. Qual foi a crítica que ele fez? Ele falou o seguinte: olha, os termos que normalmente os negros usam nas comunidades está sendo muito comentado. Porque na época tinham muitos cartazes, como nos Estados Unidos chamam, que é o inglês dos negros, né? Há muito tempo é chamado assim. E as pessoas estavam felizes com isso, porque os negros, de certa forma, estavam agariando certos novos lugares nas posições, digamos assim, de poder dentro dos Estados Unidos, por causa dessa expansão
da cultura negra, digamos assim. Então a gente pode ter aqui como exemplo o jazz, tem outras diversas, a própria noção do rock também, Sim. Hip hop. Diversas coisas que foram advindas da cultura negra. Só que esse jornalista, na época, ele fala em relação de como era as gírias e a cultura negra, mas não eram negros que estavam usufruindo desse tipo de coisa, e que existia um certo tipo de apropriação cultural sendo exercido ali a partir de usurpar Bom dia. a cultura negra das pessoas, dos negros, né, nos Estados Unidos. E depois disso, vai surgir, juntamente com diversos movimentos, e aqui está no livro, eu não vou me aprofundar mais, tanto mais, se você quiser consumir o livro, descobrir mais sobre isso, recomendo, o link na descrição, para você não falar tanta baboseira como esse rapaz. Ele fala de 2000 para 2010, também é falso, esse movimento é um movimento acadêmico. Não tem, a partir do momento que se torna um movimento, é de fato como se torna uma questão acadêmica, tá? Aqui nós destrinchamos as origens de fato, como se torna de fato um movimento, para o que vai ser o que compreendemos hoje. Tá, o crescimento dessa que chamamos de cultura negra. Teve bastante influência também dos Black Panthers, teve bastante influência da Angela Davis, que foi influenciada por um brasileiro, tá aqui no livro toda essa história, que é impressionante, incrível, adquira um livro, e vai tratar dessas questões. Agora, ele falou em relação à produção, veja, esse grande provável CEO e essa moça, eles acham que a empresa Disney, ou a empresa que vai fazer a Marvel, são empresas, eu acho que hoje é a Disney, inclusive, comprou, se não me engano. São empresas tais quais o Omeleft e o canal dele. Ele acha que quando ele faz uma thumb ruim, o vídeo dele vai mal e ele não sabe por quê. Ela acha que é que nem a empresa da Omeleft, que eles podem fazer uns textinhos, e aí tem uma equipe lá que te explica, às vezes eles erram e não sabem muito bem por que falhou. Essas grandes empresas, pessoal, eles não têm esse nível de falha. Esse nível de falha é tão absurdo, como por exemplo um filme que levou 5 anos para ser feito, que é o Branca de Neve. Teve um investimento de 500 e tantos milhões de dólares. E ele ser o fracasso de bilheteria que ele foi, não é acidente, não é uma coisa que foi surpresa para eles. Em absolutamente nenhum momento isso foi uma surpresa para eles. Eles não são homens de surpresas. A surpresa é sempre pra cima. Caramba, a gente achou que ia faturar 1 bilhão, foi 1,5 bilhão. Porra, esse cara é bom. Sim. Essa é a surpresa deles. Quando estamos falando puramente de capital, puramente de ascensão financeira, da questão da prospecção da bilheteria. Esses caras fazem muita prospecção. Eles têm equipes e mais equipes no campo da psicologia, no campo de marketing, em todas essas áreas. Eles têm caralhadas de equipes que analisam tudo isso. Uma porrada de gente analisando data. Sim. A pré-produção no cinema, particularmente, é uma coisa muito, muito complexa. Ela leva bastante tempo para ser feita, porque tem que ter diversos investidores, tem que saber exatamente o que vai ser pautado, tem que escolher quem vai atuar, quem vai dirigir, tem que ter toda uma base anterior. E o cinema em si, ele é muito difícil ter tantos erros assim. Para quem conhece um pouquinho mais, vai saber que tem frases conhecidas que falam que dentro do cinema, se uma folha cair na tela, na câmera, no enquadramento da câmera, tem um homem em cima de uma escada segurando uma folhazinha para derrubar a folha. Não foi acidental. Sim, e na pré-produção também tem isso. Existem diversos homens, diversas pessoas talentosas, diversas pessoas angariando fundos para você poder produzir algo. Por isso que os filmes demoram 4 ou 5 anos para serem feitos. Então não tem como você errar de maneira tão tosca assim. E esses caras falam. E, assim, eu quero postar esse vídeo rápido, então eu nem vou averiguar sobre a afirmação de que a Marvel não aumentou sua equipe. Eu acho que é impossível sextuplicar a produção sem aumentar a equipe. É uma noção básica minha. Mas pode ser que os caras sejam gênios e de fato não consigam aumentar. Mas a questão da produção, será que foi porque eles não conseguiam produzir? Ou será que foi porque eles tiveram que cumprir algumas agendas financeiras para receber apoio para os filmes e facilitação para fazer os filmes, tanto na questão de impostos como investimentos das Big Techs, por exemplo. E aí eles tiveram que contratar, por exemplo, roteiristas de gênero binário, não binário. Será que eles tiveram que começar a contratar roteiristas também não binários? Vamos falar aqui do caso da Ubisoft, por exemplo. Vamos falar do caso de diversas outras empresas
que tiveram que contratar roteiristas e pessoas para fazer os jogos por causa de grandes investimentos. Será que foi por causa disso? Que você teve que... São contratações a caralha por puramente inclusão através de agendas que foram incluídas? Será que foi por isso? Ou será que o grande CEO, o novo CEO da Disney, que está aqui nesse podcast, que sabe os erros tão facilmente e não está trabalhando na Disney para resolver esse problema? Porque eu tenho certeza que esse homem conseguiria, em minutos, resolver todos os problemas que a Disney teve. Sem sombra de dúvidas. Outra coisa também que a gente precisa abordar é esse espantalho que ele está criando, que não foi exatamente ele que está criando, mas ele que está propagando, a partir do momento que foi aceito esse espantalho, como uma teoria relevante, como algo sério, que é a questão da tal da lavagem cerebral, que é um projeto de bilionários, etc. Eu gostaria de deixar uma coisa muito clara aqui. É engraçado que ele nega uma possibilidade de um projeto global por poder, e simultaneamente ele aceita um projeto global por dinheiro. Uhum. Então veja, o problema dele não é uma questão global, não é uma questão de um grande plano global. O problema dele, com essas questões globais, é ser uma questão de poder. É ser uma questão de uma determinada estratégia de determinados grupos, não de todos os bilionários, de alguns bilionários com alguns grandes grupos, de querer, por determinados motivos. Inclusive, esse pessoal trata como se esses bilionários fossem corpos sem órgãos. E o que eu quero dizer com isso? Como se eles só visassem dinheiro. Por exemplo, veja, esse rapaz e essa moça aí, eles são pessoas que têm questões existenciais, são pessoas que têm dúvidas, moralidade, ética, preocupações com o bem, com o mal, preocupações com tudo. Agora, o bilionário, Sim. ele não tem órgãos. Que tem mais possibilidades. O bilionário que lê um livro por dia, que conhece, inclusive, coisas por trás dos bastidores que nós não conhecemos. Por exemplo, eu acho que o Bill Gates quer o bem da humanidade de verdade. Eu acho que ele quer. Pra mim faz muito mais sentido o Bill Gates e o Pablo Marçal e o Elon Musk quererem o bem da humanidade, num sentido governamental, do que esse cara. Do que essa moça. Por quê? Porque são pessoas que são tão ricas e chegaram a um determinado nível e têm tanto nível de informação que eles têm determinadas preocupações. Quer dizer que eles são bonzinhos? Não. No inferno tá cheio de gente com boas intenções. Assim como no céu também. Mas está cheio no inferno. Eu realmente acho que essas pessoas têm boas intenções. Internamente. Elas têm uma corrompida, mas têm uma boa intenção, tá ligado? É só ver o cara da Gillette. Eu acho que ele tinha preocupações legítimas. Mas ele era uma pessoa corrompida, internamente, psicologicamente, e chegou a péssimas conclusões. Pra quem não sabe de quem eu tô falando da Gillette, assista o vídeo que tem aqui sobre ambientalismo e agenda woke. Beleza? Tá aqui no canal. É só você acessar lá. Só que pra esse pessoal, e isso é uma noção muito deleuziana, assim, digamos assim, não tem órgão bilionário. Bilionário é só um corpo que tá sempre querendo dinheiro. Pra quê? O Elon Musk, ele quer mais dinheiro pra quê? Por que o Elon Musk poupa dinheiro? Porque ele quer mais 2 bilhões. Ele já tem 340. Porque eu vou dar só um spoiler pra vocês. O Elon Musk, ele quer mais dinheiro e ele quer crescer financeiramente porque ele quer sair do planeta Terra. Porque ele acredita que daqui a mais ou menos 80 anos, um meteoro inevitavelmente vai se chocar com a Terra e vai destruir toda esta merda. O cara lá da Amazon, ele investe rios de dinheiro em projetos de vida... viver mais de 100 anos, viver 200 anos. Porque esse cara quer ver mais. Sim. Ele quer ver mais. O Bill Gates tem extremas preocupações com os aspectos do poder, com os aspectos de doença, com os aspectos de guerra. Esses bilionários têm muitos problemas com guerra. Hoje não é mais lucrativo para um bilionário guerra. Hoje não é mais rico, não é mais proveitoso para um grande rico inescrupuloso a guerra. A guerra atrapalha e é ruim para os negócios. Os governos... os grandes governos mundiais hoje, eles conseguiram ter os cientistas, eles conseguiram construir as grandes armas. O Estado percebeu que tinha muito mais dinheiro do que todos os bilionários juntos há muito tempo. O Estado tem muito mais dinheiro que os bilionários. Porque os próprios bilionários pagam impostos, inclusive. O governo ganha passivamente de todo mundo. Eles são muito mais ricos. Então essas pessoas têm realmente preocupações. Essas pessoas estão em discussões, estão conversando com os grandes gênios, quase que diariamente. Por exemplo, teoria do mundo sensível. Teoria do mundo frágil.
onde se fala sobre a questão da guerra atômica, das bombas atômicas. De como essa oscilação mundial, essa disparidade mundial em relação a determinados temas, e como as ideologias, elas corrompem o modus agentes das pessoas, e isso acentua determinado tipo de possibilidade de uma guerra nuclear. E acabar com todo o império do cara. Acabar com todas as propensões de vida dessa pessoa, desse bilionário. Assim como nós nos preocupamos, os bilionários se preocupam com isso. Quer dizer que eles são bonzinhos? Não. Quer dizer que eles vão fazer planos incríveis e que é para o bem de todo mundo? Não. Mas eles têm essa preocupação. Eles não são corpos sem órgãos. Eles têm órgãos, eles têm preocupação. Do mesmo jeito que a gente se preocupa quando sai um carocinho aqui, só um negócio estranho, você tá com febre. Sim, eu tô com um caroço aqui no peito que eu tô achando que eu tô morrendo. Ai, Eu tô coçando de vez em quando. Caralho, eu vou morrer. Esses bilionários também têm essa preocupação. Porque vale lembrar que o Steve Jobs morreu por causa de um câncer. Sim. Um belo dia um câncer pode acometer um homem desse e ele morrer. Literalmente morrer. Sim. Fora o número de pessoas que querem matar ele. Então, assim, não só um corpo sem órgão. A preocupação desses homens chega um momento que não é puramente somente o dinheiro. Existe outra preocupação. O dinheiro é um meio para um determinado fim. A pergunta é, qual é esse fim? O que é que eles vão fazer? Agora, para essas duas pessoas aqui do vídeo, a resposta mais fácil é dinheiro. Por quê? Porque são pessoas que precisam de dinheiro. Sim. Se você é um fudido, se você é uma pessoa que tá preocupada com dinheiro, que é o caso, inclusive, do pessoal da Omeleft, que você vai ver os views lá, tem 2.000 views, 3.000 views, um canal gigantesco. Você vai ver as matérias do Omeleft, mal tem leitura, as pessoas mal leem aquela bosta. Uhum. Por que o Omeleft vive? Só Deus sabe como é que essa porra sobrevive. Mas tem preocupação de dinheiro. Então veja, geralmente o que mais nos preocupa, quando nós não buscamos os estudos e nós vamos averiguar os fatos, são justamente o que botamos de motivo para terceiros fazendo as coisas. Por que essa pessoa está fazendo isso? Se eu não tenho estudo, se eu não busco me formar, se eu não leio, se eu não tenho reflexões, se eu não busco as justificativas fora de mim, eu vou botar eu como justificativa do mundo. E para essas pessoas pequeninas, desculpe ser sincero, são pequeninas. Pequeninas. Quando você resume alguém a ganhar dinheiro, é pequenino. Porque ninguém come dinheiro, ninguém enfia dinheiro no cu, porra. O dinheiro é pra comprar algo, é pra fazer alguma coisa. Se é pra fazer alguma coisa, tem um motivo de ser. Pelo amor de Deus. Mas quando você é pequenininho assim, desse jeito, obviamente que vai se chegar a conclusões pequenas. Sei lá, se eu pegar um senhor da roça e perguntar pra ele por que o Bill Gates faz isso, ele seria muito mais honesto. Ele ia dizer, eu não sei nem quem é Bill Gates. Sim. Mas veja, essas pessoas não estudam, não sabem quem é Bill Gates, não sabem o que o Bill Gates quer, não lê um livro do Bill Gates, não lê nada do Bill Gates, não sabe nada do Bill Gates, não sabe quais são as proteções. Quem é que o Bill Gates lê? E ele fala bastante, tá? De livro, caralho, as influências dele. Quem é que o Bill Gates lê? Quem é que o Elon Musk lê? Tem que o Warren Buffett lê. Esse é mais conhecido, por isso que eu falei. Porque, tipo, ele Sim. fala abertamente. Tem um livro específico que eu li pra caralho. Sim. Tem aqui o livro. Sim, tem aqui. Quem o Warren Buffett lê? Quem constrói a cabeça desses homens? Quais são as ideias deles? Dinheiro? A ideia dele é dinheiro? É uma ausência completa de qualquer compromisso com a verdade, com qualquer compromisso, inclusive com a informação. Vamos supor que você nem acredite. A minha é verdade. Mas pelo menos tem que ter uma informação. A informação tem que ser válida. Esse nível de preocupação não existe. Então volta pra esse espantalho que foi propagado e ajudado a ser propagado naquele debate lá da Liga Nerdola, que existe um projeto global de lavagem cerebral. Não tem um projeto. Eu não acredito que exista um projeto mundial de lavagem cerebral. O que existe é um projeto mundial para os discursos e a proposta de um governo mundial. E aí vem a grande afirmação. Malboro, você é conspiracionista. Como é que se eu sou conspiracionista, se isso tá escrito? O fato, meu filho, de você ser um analfabeto, um desinformado, um arrombado, Ei. não quer dizer que eu sou que nem você. O mundo não é uma extensão sua, meu querido. O mundo é muito mais do que você. Está escrito, tá aqui, ó. A gente mostra as afirmações. O Estado, enquanto Estado empresa, e ser um Estado que vai ter uma certa dominação geral de outras partes, é por uma afirmação muito simples. É por uma afirmação de que as pessoas vão se destruir. O mundo vai se destruir. Poluição global, guerra nuclear. Vocês acham que os bilionários estão felizes com o Trump? Um cara que pode apertar um botão e fuder a riqueza do cara. Vamos supor que seja realmente a pressuposição seja dinheiro.
Vocês acham que um cara desse tá feliz com a possibilidade do Elon Musk, do Trump e do Putin, cada um apertar um botão simultaneamente e destruir a porra toda? Sim. Você acha que o cara da Amazon, que tá investindo bilhões de dólares em um processo de conseguir estender a vida dele pra 200 anos, 150 anos, você acha que ele tá feliz com a possibilidade de um botão acabar com essa proposta de vida dele? O Elon Musk quer que a humanidade dure mais 80 anos, pelo menos, pra sair da Terra. Porque ele quer botar a cabeça dele num pendrive, um cérebro dele num pendrive. Sim. Você acha que ele tá satisfeito com a possibilidade do Elon Musk, do Trump e do Putin destruírem o mundo apertando botões? Por causa de pressuposições sobre território? Vocês acham que essas pessoas estão tranquilas com isso? Óbvio que não. Essa pressuposição do Estado-governo, do Estado-empresa, essa noção universal, essa noção que eles querem colocar, isso está escrito. Isso está escrito. Não sou eu que estou inventando, não, desgraça. O que esses caras têm que fazer? Tem que pegar e falar no teu ouvido para tu acreditar, é? Porque já escreveu. Tu não vai ler. Tem que fazer o quê? Pegar na tua mão e botar no meu over? Tem que dar um carinhozinho na pomba dele. Taca a porra, meu irmão. Tá aqui no livro, meu irmão. Compra esta merda. Compra esta merda. Pra parar de ficar falando baboseira em podcast. Pra parar de ficar cuspindo, arrotando merda. Porque você pode ser de esquerda e criticar o woke, como foi o caso do Zizek. Porque o Zizek apoiou o Trump. O Zizek apoiou o Trump, porra. Como é que tu, moça do Omelete, e esse tabacudo do lado, vocês conseguem justificar o Trump ser apoiado pelo Zizek? Pra vocês não faz nenhum sentido, porra. Vocês não conseguem. Vocês estão tateando. Não é possível. Aí viram a resposta. Ah, eu acho. Sim. Eu acho que é um negócio... negócio de levantar, né? Acordar. E Sim. ficar acordado. Eu acho que é dinheiro. Aí os caras fez um filme, fez série, aí não aumentou a equipe, Sim. e aí o cara pegou e Zaz. Em 2010 tinha não sei o quê, em 2014 foi pra cima, aí teve o Black Lives Matter, aí teve a guerra de roteirista, e aí foi pra cima. É isso aí. Minhas opiniões. Eu tenho nenhum problema da pessoa discordar comigo. Uhum. Nenhum. Eu tô certo. Mas o problema é a pessoa discordar sobre algo que não existe. Algo que ninguém disse. Na verdade, o pessoal disse naquele debate lá da Guilherme, debater sobre algo que você não estudou, que você não sabe. Como é que as pessoas conseguem ficar fazendo, que nem o Hoppe fala, float propositions? É literalmente isso. Isso são float propositions. São alegações, proposições ao vento. Não falam de nada, não significam nada, não averiguam nada, não sabem de nada sobre esse assunto. E mesmo assim, são autoridades públicas no assunto. Sim. Autoridades públicas no assunto. Como é que tem aqui mais de 80 fontes? Citações, fontes tem mais. Citações de autores. São 9 páginas de citação. O pessoal não sabe o que é de página que mostra citações. Uhum. São 9 páginas mostrando as citações durante o livro. 9 páginas. E como é que vocês são tão preguiçosos e tão incapazes de simplesmente falar assim, ó. Cara, essa questão louca. Não sei, cara. Não sei. Não sei, cara. Eu nem me interesso muito, não vou nem estudar. Não... Uhum. Foi mal, não consigo falar muito sobre isso, não. Mas eu posso falar sobre a inserção nos filmes. Dá pra saber tudo também não, né? Seja um pouco mais humilde. Aí fica se fingindo, todo mundo fingindo que sabe do que tá falando. Todo mundo falando sobre o que... Todo mundo sabe que ninguém sabe do que tá falando. Ninguém aí... todo mundo, os 4 que estão na mesa sabem que não sabem do que tá falando. É impossível eles não saberem. Se eles não sabem do que eles estão falando, se eles acham de fato que eles sabem, é um caso de problema psicológico. Aí sim é um problema psicológico. Se você não estuda, se você não tá procurando sobre essas questões e você acha que você entende do assunto o suficiente, você tá meio dodói da cabeça. Isso é um problema sério. Então fica aqui pra vocês essa reflexão de como é fácil um dia, você falando merda na internet. Um dia você falando merda na internet. Ou na vida real. Pode chegar um cara que nem eu, assim, e você falando merda, e começar a questionar você, e você vai chorar. Sim, não vai ter o que fazer, não. Você vai chorar. Se tiver, responda. Faz a resposta aí. Ai, foi assim, eu sei das coisas. Responde, por favor.
Seria bom. Mas não vai responder, né? Então Não vai. fica Não com o vai. meu leque aí. Um leque bom pra vocês aí. Essa é uma forma de imitar nova, né? Sim, eu gosto de leque, vai ser minha nova claquete. Aqui. Claquete. Tudo isso que quer fazer hoje não fez, velho. Esqueci. Podia começar o vídeo assim. Começa. Não, o começo é bom, sozinho. Só começou, só. Só? Sim. Mas é isso, pessoal. Espero que eu esteja conseguindo fazer, vossas senhorias, ler um pouco. Não precisa ser intelectual, não, cara. Mas se você quer falar de um assunto, por que não falar de forma contundente e de forma verossímil, sabendo do que você tá falando? Porque a opção é mentir. Porque a opção é mentir. Porque a opção é fingir. Beleza? Link na descrição. Nossa plataforma altalinguagem.tv, aonde tem diversos, mais de 800 horas de conteúdo, tem curso de filosofia, tem a porra toda. Você pode ir lá consumir tranquilamente, link na descrição também. Tem uma porrada de coisa, convido vocês lá pra plataforma, tem uma porrada de conteúdo lá. Novos conteúdos, coisas inéditas, cursos, tem aulas que o Meurin faz, que é o meu sócio. Estamos aí nesse trabalho difícil de tentar botar um pouquinho de sinceridade nessas cabecinhas e nesses corações. Até a próxima, muito obrigado por tudo, curte, compartilhe, comenta e vamos nessa.